Em um outro vídeo, vimos como definir um procedimento que continha em seu sócio um único comando for each que acessava os dados de uma tabela base e de sua tabela estendida. Agora, vamos imaginar que a agência de viagem solicita uma lista que mostre todas as categorias de atrações e, para cada categoria, lista de atrações turísticas registradas. Mas antes de resolver a solicitação, vamos executar o aplicativo para acrescentar algumas atrações turísticas. Pressionamos F5. Executamos a opção Work with Attraction. Inserimos uma nova atração. Vamos inserir o Cristo Redentor, que está no Rio de Janeiro, Brasil. Para isso, escrevemos Christ the Redeemer. Selecionamos Brasil. A categoria Monument. Sua imagem. E sua cidade, Rio de Janeiro. Agora vamos inserir outra atração turística, o Instituto Smithsoniano. Colocamos Smithsonian Institute. Situado nos Estados Unidos. Trata-se de um museu, por isso carregamos a categoria Museum. Carregamos sua imagem. E sua cidade, Washington. Feito isso, definimos a lista que nos foi solicitada. Criamos um novo objeto de tipo procedimento e colocamos o nome Categories Attractions Report. Agora, voltamos a observar o que queremos ver na lista. Queremos mostrar cada categoria inserida e, para cada categoria, todas as atrações que pertencem a esta categoria. Observemos que temos que mostrar 3 conteúdos fixos e 2 conteúdos com dados que devemos extrair do banco de dados. Vamos começar definindo o layout do procedimento baseando-nos no que foi pedido, depois veremos como codificar o source. Vamos à seção do layout e utilizaremos este print block já criado para acrescentar o título da lista. Assim arrastamos da caixa de ferramenta um Control Rectangle, ajustamos o tamanho e em sua propriedade Back Color, escolhemos a cor que queremos para o fundo. Em seguida, voltamos à caixa de ferramentas, arrastamos um Text Block e em sua propriedade Text, escrevemos Categories and Attraction Report. Mudamos a fonte e escolhemos o estilo negrito e itálico. Ajustamos os tamanhos e damos ao print block o nome de title. Agora vamos acrescentar outro print block para mostrar cada nome de categoria. Chamaremos este print block de Categories. E arrastamos da caixa de ferramentas um control do tipo Text Block. Em sua propriedade Text, colocamos Category para o lado deste control, arrastamos outro control do tipo atributo variável. E selecionamos o atributo Category Name. Ajustamos o tamanho do print block. Inserimos outro print block, que terá como nome Attractions Columns Titles.
ao qual acrescentamos um text block, que terá em sua propriedade text o texto Attraction Name. Em outro print block, acrescentamos o texto Country Name. E, finalmente, arrastamos da caixa de ferramentas uma linha que ficará embaixo do que acabamos de definir. Por último, inserimos outro print block. Seu nome será Attractions. E incluímos os atributos Attraction Name e Country Name. Passemos ao Source. Vamos escrever a primeira instrução para imprimir o título da lista. Neste ponto, vamos nos centrar em ver como continuamos o processo. Como temos que navegar pelas categorias e para cada uma delas navegar por várias atrações que pertencem a essa categoria, esta lista é diferente da que resolvemos antes. Como vimos na lista anterior, navegávamos pelas atrações. E como cada atração tem apenas um país, podíamos recuperar o nome do país de cada atração por estar na tabela estendida da tabela base que estávamos navegando. Vejamos agora o seguinte. Sempre que a informação que quisermos recuperar estiver disponível na tabela estendida da tabela base que estivermos navegando, podemos referenciá-la diretamente no mesmo for each. Porém, se estivermos navegando por uma tabela e precisarmos para cada registro acessado navegar vários registros relacionados que estão em outra tabela e esta tabela não pertencer à tabela estendida da tabela que estamos navegando, precisamos escrever outro for each dentro do primeiro para percorrer o conjunto de registros relacionados. Voltamos ao source do nosso procedimento e começamos a escrever um primeiro for each para navegar e mostrar as categorias. Ao lado do for each, escrevemos category. Devemos nos lembrar de que a tabela base é o nome da transação cuja tabela física associada queremos navegar. Dentro do for each, colocamos print categories. E como o print block categories tem incluído só o atributo category name, GeneXus vai entender que a tabela base desse for each será category. Dentro desse for each que navega pelas categorias após mostrar uma categoria, queremos navegar pelo conjunto de atrações pertencentes a esta categoria. Por isso, precisamos escrever o segundo for each que mencionamos para percorrer o conjunto de atrações que pertencem à categoria que estamos navegando. Todavia, antes de navegar pelo conjunto de atrações da categoria, temos que mostrar os títulos que encabeçam as atrações que exibiremos. Sendo assim, escrevemos a instrução print Attractions Columns Titles. Agora sim, escrevemos o segundo for each dentro do corpo do primeiro. Em seguida, escrevemos Attraction, por ser o nome da transação cuja tabela base queremos navegar agora. E dentro do for each, print Attractions. Depois, end for para fechar essa navegação. E novamente end for para fechar a primeira. Não podemos nos esquecer de que para sair a lista no formato PDF, temos que configurar a propriedade do relatório memProgram com valor true. Call Protocol com HTTP
e temos que inserir a regra Output File. Completamos o nome do arquivo e o formato PDF. Salvamos e executamos essa lista clicando com o botão direito e selecionando Run. Observe que aparecem na lista todas as categorias que tínhamos inserido, e para cada uma delas foram listadas as atrações que pertencem a esta categoria, ou seja, exatamente o que tínhamos pedido. Mas como o GeneXus soube quais atrações devia mostrar para cada categoria se nós não acrescentamos ao nosso source nenhuma condição explícita que indicasse algo a respeito? Embora tenhamos escrito um for each que navega por todas as atrações, não acrescentamos a cláusula where para filtrar aquelas atrações que cumprirem a condição que coincida com o valor do identificador da categoria com a categoria que estamos listando. Assim como o GeneXus faz para que no momento de navegar a tabela Attraction, onde estão armazenadas todas as atrações, recuperássemos para cada categoria apenas aquelas que pertencem a essa categoria? A resposta está na forma como escrevemos os for each. Se dois comandos for each são escritos um depois do outro, logo são independentes entre si. Porém, se escrevermos um for each dentro do outro, é porque para cada registro da primeira navegação queremos percorrer um conjunto de registros. Quando escrevemos comandos for each alinhados, para cada for each, GeneXus determina a tabela base que navegará. E depois busca se há alguma relação entre essas tabelas base. Em nosso caso, a tabela base do for each externo é Category e a tabela base do for each interno é Attraction. E GeneXus tem um conhecimento de que há um atributo em comum entre ambas as tabelas. Esse atributo comum é Category ID, que é a chave primária em Category e chave estrangeira em Attraction. De modo que o atributo Category ID faz com que as tabelas Attraction e Category se relacionem, como vemos aqui no diagrama, em uma relação 1:n. Isto é, para cada categoria há muitas atrações relacionadas. Portanto, para cada categoria navegada no for each externo, GeneXus executa o for each que navega pela tabela de atrações, filtrando apenas aquelas atrações cujo valor de seu Category ID coincida com o valor do Category ID da categoria em que estamos posicionados. É como se no for each interno tivéssemos escrito where Category ID igual a Category ID. Mas não temos que colocá-lo porque GeneXus detecta e o aplica. Vimos quão fácil é obter informação e usá-la num relatório. Mas os procedimentos podem fazer muito mais que isso, e veremos como em breve. Para finalizar, atualizamos as alterações em GXServer.